Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Se eu expulso os demônios pela força de Deus, o reino dos céus já chegou até vós. Oremos. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós os pedimos a Deus que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estamos meditando esses dias sobre a morte. E eu sei que meditar sobre a morte não é algo agradável, porque nós temos que olhar de frente para um inimigo que nós queremos evitar a todo custo. A morte é antinatural. Nós não fomos criados para ela. Nós sabemos que, como diz a Escritura, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Mas, como ele é um fato, a nossa inteligência precisa da verdade. Nós temos necessidade de considerar a verdade. E por mais que haja algumas verdades que sejam dolorosas, elas são profundamente terapêuticas para retirar de nós as nódoas do pecado. Vamos pedir graça de Deus para considerarmos isso tudo com coragem até o fim e não deixemos de pensar em todas essas verdades que são inevitáveis, elas fazem parte da nossa existência. Ontem víamos como a morte é o fim de tudo aquilo que é sensível. Hoje eu queria falar da morte como fim do engano. Nós nos enganamos muito nesse mundo. E como as coisas da terra estão mais próximas dos nossos sentidos, elas nos parecem grandes. E as coisas do céu, como elas são espirituais, como elas não recaem sobre os nossos sentidos, elas nos parecem pequenas. Então, por isso, as tribulações, as penitências, parecem para nós coisas grandes, insuportáveis. E os pecados nos parecem leves, aprazíveis. Nós nos sentimos, digamos assim, inclinados a pecar. Nós exercitamos no pecado algo da nossa comodidade. Nós estamos em uma casa, como que em uma casa cheia de fumaça, em que nós não conseguimos ver direito o que está dentro, nem o que está fora dela. Nós não conhecemos bem as coisas presentes e, sobretudo, não conhecemos as coisas futuras. Essa situação nos deixa sempre muito perdidos.
a nossa estima das coisas é trocada. Então nós ficamos assim dando importância gigantesca a bobagens, a miudezas daqui, e coisas grandes e sublimes do outro lado do céu nós desprezamos como se elas nem existissem. Para nós, estes sentidos ficam trocados. Acontece que, na hora da nossa morte, essa fumaça vai se desfazer. E a nossa alma vai se levantar. Como se fosse uma topeira. Vocês sabem que a topeira, ela tem sempre os olhos fechados, né? Então ela é cega. Ela anda debaixo da terra. A nossa alma, de repente, vai abrir os olhos. E nós vamos ver todas as coisas como elas efetivamente são. Então tudo aquilo que é temporal vai parecer para nós como nada, como aquilo que é. A gente fica pensando, né? Quando a gente pensa na nossa vida passada, sei lá, na nossa infância, nós temos uma ideia tão vaga do que foi a nossa infância, né? Tão distante, quase como um lampejo. Pois esta será a ideia que nós teremos desta vida na eternidade. Então, essas coisas aqui temporais, elas se tornarão extremamente fugazes. E a única coisa que vai aparecer grande diante dos nossos olhos é aquilo que é eterno. Como diz aquele adágio dos santos, muito conhecido: quod eterno non est, nihil est. Aquilo que não é eterno, não é. De fato, só o que é eterno vai começar a brilhar diante de nós. E como os pecados colocam em risco a nossa salvação, eles se agravarão muito. É mais ou menos como um navio. Você pega um transatlântico, por exemplo, coloca em cima da água, e parece que não tem peso. Mas quando tiram da água para a terra, ele se torna impossível de ser tracionado. Ele ganha o peso real que ele tem. É isso que acontece conosco quando nós morremos. Nós achamos que os nossos pecados não têm peso. É como um navio que está em cima da água. Acabou a água, vamos para a terra? Aí ele se vai manifestar com todo o peso que tem. Os pecados vão aparecer com toda a intensidade que eles têm. O que vai acontecer com uma pessoa que passou a vida inteira tentando satisfazer os seus apetites e só começa a desenganar-se na hora da morte, mas passa a vida inteira buscando prazer, contentamento, distrações, afagos, fica o tempo todo buscando isso. Será que nós faremos caso dos nossos gostos? Dos quais a gente não se quis privar e nem moderar por amor de Deus? E naquela hora a gente vê tudo acabado.
tudo na sua proporção justa. A gente não vai fazer gosto, ou melhor, a gente não vai fazer caso dos gostos, das preferências da gente. Tudo terá se acabado. Que importância nós daremos aos respeitos humanos? Que importância nós daremos ao que dizem os mundanos, por causa dos quais tantas vezes nós resistimos às boas inspirações e à vontade divina? Nessa hora nós vamos ver que a opinião dos outros não vale nada. Nós vamos ver que nós colocamos em risco a nossa salvação tantas vezes por considerar o que os outros acham. Como se tornarão graves diante dos nossos olhos, sobretudo, os escândalos que nós cometemos, ou seja, as ocasiões em que nós levamos os outros a pecarem, em que nós levamos os outros à perdição. Você consegue pensar nisso? O que será naquele momento dar-se conta de que foi uma grande loucura levar os outros ao pecado, não bastando tê-lo cometido sozinho? Como considerará a nossa alma como louco quem zombou dos santos, dos bons, ao invés de imitar as suas boas obras? Às vezes nós vemos uma pessoa sofrendo aqui, né? Uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, uma pessoa abnegada, uma pessoa que tem as suas dificuldades. E aí nós dizemos, olha, coitadinha dessa pessoa. Nós desprezamos o nosso coração, porque não foi tão bem sucedida como nós. Mas quando chegar naquele momento que tudo vai se inverter, que nós vermos que aquela alma foi agradável a Deus e a nossa não, que aquela alma serviu a Deus e a nossa não, que aquela alma tinha o reino dos céus e nós tivemos o reino da terra, ao qual tivemos de deixar para trás. Nós precisamos nos aconselharmos com a morte. E a nos governarmos pelo juízo de que nós vamos morrer. Temos que pensar nisso. Como diz o livro do Eclesiástico, O mors bonum est judicium tuum. Ó morte, bom é o teu juízo. Temos que nos aconselhar. Temos que calcular a nossa vida em função desse momento derradeiro. Nós ainda temos tido tempo. Deus tem sido bom conosco. Como será terrível nós chegarmos àquele momento e dizermos, meu Deus, eu queria ter mais um minuto para me arrepender. Eu queria ter mais um dia, quem sabe, para que eu pudesse ir me confessar, para que eu pudesse comungar, para que eu pudesse buscar ajuda divina. E já terá soado a trombeta sobre a nossa cabeça. Você pode imaginar como os condenados do inferno dariam tudo para ter
30 segundos a mais nessa vida para que eles pudessem ter se arrependido? O que eles fariam para estar aqui fora só para poderem se arrepender e não irem para aquele lugar de tormento? Não podemos ser levianos. Precisamos saber que este momento vai chegar. Este momento grave vai chegar. Essa vida não dura senão um breve instante. Não sabemos quando ela se irá concluir, mas ela se irá concluir. Isto é seguro. Precisamos pensar muitas vezes: meu Deus, tu me deste esta vida para que eu aprendesse a morrer bem. E eu tenho me aplicado tão pouco a esta ciência espiritual, como se essa verdade tão importante ela fosse desnecessária, não tivesse importância. Nós não podemos viver assim, de olhos vendados para aquele momento extremo. É uma grande loucura, é uma grande irresponsabilidade. Deus nos deu estes anos em que nós passamos aqui, para que nós olhemos para aquele fim, sabendo que nós chegaremos àquele momento e não sabemos exatamente quando. Pode ser antes mesmo do que nós imaginemos. Me lembro que quando eu era criança, o meu pároco de origem, sempre que tinha uma missa de sétimo dia, ele no final da missa dizia: agora vamos rezar uma Ave Maria pelo próximo de nós que irá morrer. E se criava aquele clima de medo no ambiente, porque é uma verdade que nós não queremos considerar. Alguém de nós será o próximo a morrer. Quantos hoje já compareceram diante do tribunal de Cristo, já foram julgados? Um dia será a nossa vez. E quando isto acontecer, quando chegar a nossa hora, que nós possamos estar verdadeiramente, pela meditação, preparados já. Nós precisamos começar pela meditação a abrir os nossos olhos, a deixarmos de ser toupeiras, a começarmos a perceber as coisas na sua verdadeira proporção. É isso que nós estamos fazendo aqui. Considerando as coisas na sua verdadeira proporção, no espírito da Quaresma, que é um espírito de purificação, de confronto, que tem que ser um remédio amargo para expurgar de nós tudo aquilo que não é de Deus. Vamos pedir a Nosso Senhor que, pelos méritos da sua morte tão terrível, padecida por amor de nós, Ele nos dê a graça de prepararmos bem a nossa morte, para que a nossa morte seja preciosa aos seus olhos. A Escritura diz: preciosa in conspectu Domini mors sanctorum meius. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque é o encontro com Deus. Senhor, fazei-me encarar este momento com serenidade e aceitação. Venha quando vier, venha como vier. Maria Santíssima, pelos vossos rogos, abri os meus olhos para que eu enxergue o quão pouco vale esta vida e o quão vale a vida eterna.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus Onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.